Marcos 4:9. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora nós vamos começar a próxima parte e nós vamos ser divididas em 3 grupos de acordo com o idioma que nós falamos. Então, a gente vai ter uma aula aqui nessa sala principal com Michele, que é autora do livro, comprometida a escutar, e eu vou dar um apoio. Só que para nós que falamos português, Volviamo all'aereo. vamos começar em pequenos grupos. Então, vocês vão receber uma notificação na sua tela pedindo para você ir para um pequeno grupo. Então, você pode entrar nesse pequeno grupo e participar da atividade lá. Vamos disponibilizar o material e eu peço que, dentro do seu pequeno grupo, vocês escolham alguém para facilitar. Não tem que fazer nada mirabolante de outro mundo, tem lá todo o roteirinho bonitinho. É só alguém para ir dizendo, ok, essa pergunta agora e essa pergunta agora. Então, quando aparecer, nós vamos fazer uma oração e depois, quando aparecer na sua tela que você está sendo convidado para ir para uma sala, você aceita a solicitação, vai para a sala e depois lá no final nós voltamos para essa sala principal para nossa aula. Continuando a nossa conversa sobre as coisas que nós estávamos falando, eu queria trazer uma memória que todas vocês aqui que estão falando português são brasileiras vão ter, que era de quando a gente brincava de quebra-panela. Inclusive, recentemente, eu participei de um quebra-panela só com adultos e foi assim uma coisa muito nostálgica. E quando você está brincando de quebra-panela, a gente gira a pessoa vendo os olhos, né? E a pessoa tá lá tentando acertar. Quebra-panela é pinhata, Michele. Sì, sì, entendí. E aí Endo. a gente tá falando assim, vai, pra frente, direita, direita. E assim, pra gente tá tão claro que a pessoa já tá na frente, que ela tá tão perto de bater, e ela não acerta. E todo mundo fica tipo assim, qual foi? Tava na cara, tava. Ah! E é muito difícil fazer isso, porque aquela pessoa tá com os olhos vendados. E ela tá escutando trocentas vozes gritando desesperadamente. E assim, vamos e convenhamos. Algumas pessoas querem que você consiga estourar o balão. Mas algumas pessoas estão só falando qualquer besteira para exatamente atrapalhar. E você não conseguir estourar. Então, o mundo que a gente vive hoje é como se a gente estivesse brincando de quebra-panela o tempo todo. A gente tá tentando chegar ali e acertar, e tem 50 mil vozes ao nosso redor, e muitas vão estar até gritando com boa intenção e tentando nos ajudar. Mas algumas, Luísa chegou! Desculpa, me distraí. Luísa não, Luzia. Então, a gente está vivendo isso o tempo todo nas nossas vidas. E antes, a gente tinha muito mais essa noção de, não, eu vou para um lugar, ficar sozinho, em silêncio, calado. Só que se eu for num lugar, ficar sozinha, em silêncio, calada, e eu levar isso aqui, já era, não existe silêncio sozinha e calada. É, eu sou uma pessoa que eu não tenho condições de usar a Bíblia no celular, porque eu não consigo. Tem algumas pessoas que leem e seguem muito bem. Eu não estou falando aqui fazendo juízo, eu estou falando que, para mim, é uma distração muito grande. E a coisa é que nós somos ovelhas, e que ovelhas são guiadas pela voz do pastor. Então, imagina que lá naquele quebra-panela tá todo mundo gritando várias coisas, mas tem uma pessoa que te conhece melhor do que você mesmo, porque eu confundo esquerda e direita. Então, se alguém fala esquerda e direita, essa pessoa não vai me ajudar. Essa pessoa tem que falar a mão que tem a pulseira, ou o pé que tá sem sapato. Aí essa pessoa vai me ajudar. E essa pessoa, o meu pastor, me conhece melhor do que eu mesma e tá lá falando o que eu devo fazer e o caminho que eu devo seguir. E se eu não for muito intencional em calar as outras coisas para escutar somente a voz do pastor, as chances de que eu vou me perder são muito grandes. E muitas coisas que não são necessariamente um problema ou algo errado, se a gente não usar com consciência, distraem a gente do foco. A gente se distrai com o celular. Teve uma irmã que mencionou no pequeno grupo sobre o expediente de trabalho não acaba quando você sai do trabalho, porque eles têm seu telefone, então eles podem mandar mais alguma demanda. Então, você está sempre naquilo. A quantidade de coisas que a gente tem para fazer. Hoje eu acordei
E antes de tomar café da manhã, eu falei, o que será que eu vou cozinhar para o almoço hoje? O que é que tem? A gente se distrai com essas coisas. E hoje, o que a gente está falando, hoje a gente está celebrando a ideia de selar. Selar é uma palavra hebraica que está escrito em vários salmos em outro livro que eu vou falar daqui a pouco. Bem, quem eu estava no pequeno grupo, eu já fui entregando tudo da aula, né? Mas enfim. É uma palavra hebraica que a gente não tem certeza de qual é a tradução dela, certo? Tanto que muitas vezes, e em muitas versões da Bíblia, essa palavra ela não é traduzida, ela é transliterada. Então, algumas vezes na Bíblia a gente vai ver algo escrito como pausa, e tem outras palavras também, mas muitas vezes vai ter só escrito lá, sei lá. Essa palavra, o entendimento mais consensual é de que ela significa uma pausa. Ela é como uma instrução para pausar. E isso é encontrado pela primeira vez no Salmo 3. Então, eu queria saber se eu posso ter 3 voluntárias que podem ler o Salmo 3. E a ideia é que cada uma leia essas partes entre as pausas. Então, se alguém puder ler o Salmo 3 do 1 ao 2, o Salmo 3 do 3 ao 4 e depois o Salmo 3 do 5 ao 8. Eu posso começar. Ótimo. Senhor, Deixa eu só ver quem vai ler os outros para você começar, tá por bom. favor. Alguém mais? Eu posso ler o Mas com próximo. pausa, o Cela, depois de Eu- cada um. Tá, aí você vai ler o 3 e o 4, né? Isso. Alguém pode ler do 5 ao 8, por favor? Lê. Eu posso. Ok. Então, antes de vocês começarem a ler, eu só quero pedir que vocês vão ver, dependendo da versão que vocês estiverem usando, a palavra pausa ou selar. Então, quando alguém acabar de ler, antes de você, espera um pouquinho para você começar, dá essa pausa. Não precisa seguir, não segue imediatamente, por favor. Ok, vou começar. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Pausa. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Pausa. Eu quero mencionar aqui algo que acho que vai fazer diferença para nós aqui. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir significa que você está processando que tem um som acontecendo. Escutar tem a ver com prestar atenção, ter consciência naquilo. E a gente não consegue escutar se a gente não parar. Já teve a impressão de que alguém estava falando com você, e enquanto a pessoa estava falando, você já estava pensando o que é que você ia responder e como você ia contrapor? Eu ficava, inclusive, contando nos dedos. Tipo assim, a pessoa falou um negócio, e eu já estou segurando aqui todas as coisas que eu quero falar assim que ela fizer. Se ela parar para respirar no que ela está falando, eu já vou entrar dizendo tudo que eu estou discordando e querendo questionar. Jesus era alguém que parava para escutar. A gente vai ler na Bíblia, eu vou só deixar a referência aqui, não vou ler porque a gente está apertado em tempo.
Lucas 5:16, Jesus se retirava, ele ia para lugares solitários para orar. Ele não tinha o celular para ir junto, nem o computador. Então, quando ele ia para um lugar solitário, ele estava realmente sozinho, um lugar solitário, um lugar deserto, sem barulho ao redor, para que ele pudesse se concentrar em escutar o que Deus tinha para dizer a ele. Outro livro em que a palavra selá aparece é no livro de Abacuque. A gente não vai ler todo o livro agora, tá? Mas eu recomendo muito a leitura. É um livro bem pequenininho, dá para você dizer, eu li o livro inteiro da Bíblia hoje. Mas o que a gente vai ver no livro de Abacuque? No primeiro capítulo, Abacuque vai falar para Deus sobre como ele está se sentindo com toda a injustiça que está acontecendo em Israel. E Deus responde para ele dizendo que vai vir um castigo para o povo de Israel, que os babilônios vão vir. E aí Abacuque fala, mas espera aí, os babilônios são piores do que a gente, eles também têm que ser castigados. E aí Deus vai dizer, mas espera aí, não é só para o povo de Israel, não é só para a Babilônia, é para todos os ímpios. E depois que Abacuque escuta tudo que Deus tem para dizer, ele ora. E é nessa oração dele que vai ter o selá. É nessa oração dele que ele vai parar para escutar o que Deus tem para dizer para ele. É nessa oração que ele confessa a fé que ele tem em Deus e que ele lembra do grande poder de Deus e das coisas incríveis que Deus já fez. Mas eu quero ler Abacuque 3, do 17 ao 19. Esse eu quero ler. Abacuque 3, do 17 ao 19. Esse, inclusive, quem estava no pequeno grupo comigo vai lembrar. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Os problemas presentes que a gente está enfrentando, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas frustrações, não são razão para desistir de Deus. E a gente precisa respeitar esse tempo de parar e escutar o que Deus tem para falar. Quando pausamos para escutar, renovamos o nosso compromisso com a escuta, escutamos a verdade e descansamos nas promessas de Deus. Mas a gente só pode fazer isso se a gente parar para escutar o que Ele tem para dizer para a gente. E é isso que a gente está celebrando hoje. Eu quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar com vocês, rapidinho, sobre o livro do ministério que nós lançamos esse ano, Comprometida a Escutar. É um livro que nós estamos lançando pela primeira vez em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. É um livro, algumas de vocês eu sei que já conhecem esse material. É um livro que são 40 dias de devocionais que são feitos individualmente, e a cada semana você se reúne com um grupo pequeno de mulheres para que vocês compartilhem as suas percepções e as suas experiências. E eu tive a oportunidade de fazer um pequeno grupo com esse livro, com algumas que inclusive estão aqui nessa sala, e foi uma grande bênção. Os nossos laços se estreitaram e a gente cresceu espiritualmente umas com as outras. Eu queria dizer que esse livro está disponível através da editora Ebenezer, e que se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma informação a mais, pode falar comigo. Além desse livro, temos também outro livro que incentiva esse processo de escutar, que é Chamada a Escutar. Esse livro a gente lançou ano passado e tem uma proposta parecida, apesar do conteúdo interno ser diferente. Mas também são 40 dias de devocionais individuais, com encontros semanais, para as irmãs compartilharem o que escutaram de Deus, o que aprenderam e desenvolverem seus laços, seus vínculos e crescerem juntas. E aí tem esse WhatsApp, para quem está usando o computador, se quiser, consegue escanear para entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Não é um grupo, é uma comunidade, então lá eu só posto coisas
importantes, como, por exemplo, avisei da reunião de hoje, informações relevantes eu coloco lá. E nem se preocupe que as outras pessoas nem conseguem ver seu número de telefone. E temos esse WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato diretamente comigo também, que funciona.